Bom, gente, já começando notícias aqui do Mercadão da Bola. Vamos embora. O Betis, que é o Betis da Espanha, né? Que é a contratação aqui de David De Gea, um goleiro que está livre no mercado, né? Vários clubes da Europa já demonstraram interesse no David De Gea, goleiro ex-Manchester United, mas ninguém negociou para valer, né? Vale citar isso. O Emeka, que é um jogador do Chelsea, interessa ao Barcelona para a próxima temporada. Continuando por aqui. Vamos lá, gente. Mais situações por aqui. O Olivier Giroud, né? Que já estava meio que certo, né? Mas agora confirmado mesmo. Ele vai assinar com o Los Angeles, lá dos Estados Unidos, nessa janela de verão. Ele está saindo de fato do Milan, certo? Vai jogar na Major League Soccer. O francês Giroud, né? Bernardo Silva, o atacante português do Manchester City. Eu já havia falado aqui, né, que o Barcelona deseja contar com o jogador. E agora o próprio jogador se pronunciou, né? E não vai ficar mesmo no Manchester City, já pediu para sair. E tá quase tudo certo dele ir para o Barcelona mesmo. Jarrett Brantwaite, zagueiro do Everton, que foi especulado em inúmeros clubes da Inglaterra, tá acertando de fato com o Manchester United e irá para o Manchester na janela de verão. Bom, gente, o jogador Castelo Luqueba, que é um jogador de destaque do Leicester City, da segunda divisão da Inglaterra, está interessando ao Manchester United. Em 2025, não nessa janela que vem agora, mas na próxima, o valor dele, para quem quiser tirá-lo do Leicester, será de 60 milhões. E o Manchester United, como falei, tem interesse em contratar o jogador. O Arsenal e o Manchester City querem a contratação de Bruno Guimarães do Newcastle, gente. Bom, vamos aguardar, né? Quem consegue fechar essa contratação. Vamos lá, gente, outras situações. O River Plate está fazendo uma sondagem pelo treinador Ramon Dias, do Vasco da Gama, certo? O que se sabe é que em caso do treinador aceitar a proposta do River Plate, ele irá pedir de cara, 4 reforços para a diretoria do River Plate, segundo notícias, né? O Real Madrid está com negociações avançadas para renovar o contrato de Lucas Vázquez, jogador que pertence ao Real Madrid, mas está encerrando o contrato, né? O Boca Juniors, por sua vez, manifestou o interesse de ter o meia Rodrigo Garro, do Corinthians. 4 milhões e uns quebradinhos foi o que o Corinthians pagou para ter esse jogador. O Boca Juniors tem interesse em levá-lo, né? Gente, essa notícia que eu vou passar aqui agora já faz alguns dias, certo? Mas vale passar aqui, né? Julian Nagelsmann, treinador, renovou o contrato com a Federação Alemã de Futebol para permanecer sendo treinador da seleção até 2026. Ele que só tinha contrato até final da Eurocopa desse ano. Segundo o jornal Marca da Espanha, o Bayern de Munique está com negociações avançadas para anunciar em breve a contratação de Zinedine Zidane, o francês, né, o argelino francês, como seu novo treinador, né? Vamos lembrar, né, gente, o Zinedine Zidane, multicampeão da Liga dos Campeões, tem de 3 a 4 títulos como treinador, campeão espanhol, tudo isso pelo Real Madrid, né? Vale citar. E multicampeão como jogador também, né? Então, seria o primeiro clube dele fora da Espanha que ele treinaria, né? No caso, o Bayern de Munique, se de fato fechar. Bom, gente, o atacante Francisco Conceição, né, que é filho de treinador, né? Eu só tô me esquecendo o nome do treinador, gente. Mas já passou pelo Porto já. Bom, Francisco Conceição, atacante, foi comprado em definitivo pelo Porto e vai assinar contrato até 2029 com o clube português. O Santos ontem oficializou a contratação do jogador Serginho, né? Também aqui o PSG
acionou e o jogador Renato Sanches, que está emprestado a um outro clube, irá voltar para o PSG para ser envolvido na janela de transferência. O PSG pretende vendê-lo. Bom, gente, o atacante Francisco Conceição, né, que é filho de treinador, né? Eu só estou me esquecendo o nome do treinador, gente. Mas já passou pelo Porto já. Bom, Francisco Conceição, atacante, foi comprado em definitivo pelo Porto e vai assinar contrato até 2029 com o clube português. O Santos ontem oficializou a contratação do jogador Serginho, né? Também aqui o PSG acionou e o jogador Renato Sanches, que está emprestado a um outro clube, irá voltar para o PSG para ser envolvido na janela de transferência. O PSG pretende vendê-lo. Bom, gente, o Volta Redonda, clube carioca, fechou a contratação de Patrick Machado, o PK, que estava no Brusque e jogou o Campeonato Carioca pelo Audax, certo? Ele é a mais nova contratação, ele é um meia do Volta Redonda. Bom, gente, outra situação também aqui é sobre, vamos ver, o goleiro Léo. Aliás, primeiro eu passo essa outra aqui. O meio-campista português Tcheca interessa ao Celta de Vigo e ao Las Palmas, clubes da Espanha, né? Da Espanha, clubes espanhóis. Outra situação, o goleiro Léo, do Atlético Goianiense, foi emprestado ao Trindade, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Goiano. Bom, gente, a pretensão do PSG é contratar o jogador Lamine Yamal, do Barcelona, por 200 milhões de euros, certo? Para substituir Kylian Mbappé, que deve sair do clube. Gente, vamos lá, essa situação de Mbappé. Não tá fechada a renovação dele com o PSG não, certo? Não tá fechada. Se houve uma notícia ontem que ele ia renovar com o PSG, tudo isso, bom, até onde eu pesquisei por aqui, não tem nada fechado isso não. E o PSG, inclusive, devido a essa notícia que eu tô passando aqui, já tá pensando no futuro dele fora do PSG. Beleza? O Lamine Yamal é uma cria da base do Barcelona, já joga hoje em dia pela seleção da Espanha e 200 milhões de euros é o que o PSG estaria disposto a oferecer para contratar o jogador. O Dentinho, atacante, aquele mesmo ex-Corinthians, Ceará, Shakhtar Donetsk, oficialmente é jogador do Amazonas para a Série B do Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, né? Bom, gente, o jogador Hernan Lopes, ou Lopes, como prefiram, ele tá saindo do Godoy Cruz, da Argentina, e tá fechando com o San José Earthquakes, dos Estados Unidos. O meia paraguaio Rojas, entre idas e vindas, finalmente ontem foi oficializado como o novo meia do Inter Miami. Ele que tem como seu último clube, né, o Corinthians. Bom, gente, para fechar aqui de minha parte, gente, notícias boas possivelmente para o Santa Cruz, nem tão boas assim para o Sport e boa também para o Retrô, né? Por que não? No caso do Retrô aqui em Pernambuco, fechou ontem a contratação do lateral Totti, que estava no Santa Cruz e fechou com o Retrô até o final da Série D do Campeonato Brasileiro. Também aqui, no caso do Santa Cruz, o presidente Bruno Rodrigues do Santa Cruz teve uma reunião com um banco em Brasília de um torcedor do Santa Cruz. Esse torcedor falou que se o Santa Cruz virar SAF, ele estaria disposto a ser um investidor dessa SAF, certo? Então temos aí um caminho para o Santa Cruz, né? Para o Sport, a notícia de ontem foram duas, né? Mas essa outra aqui eu vou deixar para passar quando tiver mais dados sobre ela, gente. Para ser bem sincero com os amigos. Ou quando a CBF oficializar. O atacante Zé Roberto, certo?
que hoje em dia é um dos principais jogadores do esporte. Claro, né? Ele sempre vem do banco de reserva, mas bom, é um dos principais jogadores porque tem muitas assistências e tem gols no ano pelo esporte. Ele se machucou, né, no último jogo e vai ficar de 4 a 6 semanas fora de combate no esporte. É um desfalque para o esporte nos próximos jogos, incluindo, né, os jogos contra o Atlético Mineiro, ida e volta na Copa do Brasil, e possivelmente contra o Fortaleza. Claro, né, o jogo contra o Fortaleza é ainda no dia 26 de maio, lá pela semifinal da Copa do Nordeste. Então, tem essa bronca pro esporte aí. É isso aí, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus e valeu! Galera, antes de sair, né? Lógico, sempre pedir aquele like aí, né? Para os amigos que eu acabei me esquecendo de pedir. Deixem um like aí, é bem importante, né? Como os amigos já sabem aí, para que mais e mais pessoas vejam e se inscrevam aí para sempre ter o conteúdo do canal, né? Afinal, são muitas notícias, é muita coisa. Então, é isso aí. Gente, essa última coisa eu não ia passar relativo a jogadores que levaram mulheres para concentração, né? Lá no Fluminense. Tem duas notícias relacionadas a não exatamente a isso, mas a assuntos como esse. Vamos lá, eu não ia passar, mas vamos lá. No Fluminense tem que se ver o que foi que aconteceu, né? Eu não vou ficar falando aqui. O que dá para dizer é que o John Kennedy, né, que foi um protagonista da conquista da Libertadores pelo Fluminense e também da semifinal do Mundial, ele e mais 3 jogadores foram afastados. Isso aí é o máximo que eu vou falar aqui, porque eu não tenho a certeza das outras coisas, né? Então não vou, né, falar mais aqui. Também aqui sobre 2 jogadores que estão sendo acusados de estupro. 2 jogadores de 19 anos. De 19 anos lá na Inglaterra. Bom, o que se sabe é que esses jogadores foram presos, pagaram fiança, primeiramente, mas estão sendo investigados pela polícia inglesa. Não foi revelado, certo? Gente, é bom ficarem sempre alerta em relação a isso, porque na internet pode surgir muita coisa fake. Então, para que os amigos não caiam nisso, não foi revelado o nome desses jogadores, nem de quais clubes esses jogadores são. Pode ser que hoje, quarta-feira, a imprensa venha descobrir de que clubes são esses jogadores. Mas são 2 jogadores de 19 anos e foi uma mulher, uma vítima, que teria denunciado esses 2 jogadores, beleza? A polícia inglesa já está vendo essa situação, vamos aguardar mais detalhes, né? Isso aí, galera, agora sim, valeu!